Queridos alunos, queridos colegas, prezados cursistas, é com muita convicção e a certeza que todas as reflexões que trago para o nosso encontro têm um único e especial fundamento, a sua presença. E é assim que eu me apresento, dizendo do meu privilégio de estar em contato com tantos outros colegas, pessoas envolvidas na escola, educadores, carinhosamente, vocês. Eu costumo dizer que a vida nunca nos traz acasos, mas providências. E é nessa certeza da bênção da providência que eu declaro a minha alegria de partilhar com vocês um encontro com reflexões tão ricas, tão próprias do tempo atual, falar do homem, falar de pensamentos e falar de cultura. A fundamentação antropológica, a fundamentação filosófica no tempo de hoje me deixa imensamente alegre, mas na mesma proporção preocupada. Por quê? Quem somos nós? Pensar o significado do humano é repensar na nossa vida e na nossa profissão, com vistas a poder participar mais intensamente na escola, na família, na comunidade, como educador e como cidadão. Independente da nossa posição na escola, somos inteiros, somos especiais, não estamos por acaso, mas temos uma providência atrás do nosso local. Essa disciplina que ora ministro, e que mais do que disciplina percebo que são reflexões temáticas, elas são fundamentais para o tempo atual. Eu costumo dizer para os meus vários alunos que uma teoria, uma ementa, uma disciplina, quando ela não tem sentido em mim, ela se torna estéril. E aqui nesse encontro, eu gostaria que as nossas reflexões primeiro tivessem um assento em nós. Então, todo esse encontro, eu vou estar lidando com nossos desejos, as nossas vontades, o nosso nome, a nossa identidade, as nossas escolhas, os nossos sonhos, os nossos desejos e, principalmente, a importância desse curso na vida de vocês. Nesse instante, anuncio-lhes a primeira notícia desse encontro. Você é um grande professor, um eterno educador, um eterno aluno e o mais importante, um educador da vida. Você que se permitiu estar aqui, apresentar-se para novos desafios, portanto, declara a primeira notícia. É um grande vitorioso, é uma grande vitoriosa. Parabéns pela escolha, meus queridos. Parabéns pela coragem. Parabéns pelo desafio. Parabéns por estar acontecendo na sua vida esse momento. Eu, Regina, quero ser digna de merecer a companhia, a alegria e a presença de vocês. Assim, proponho agora fazer algumas reflexões sobre a nossa importância no mundo e no campo da educação. Percebemos que o mundo parece que as coisas estão trocadas do lugar. Começa a surgir no século XXI um novo ar, uma nova brisa, fazendo apelo a uma nova compreensão. Somos todos servos da grande caminhada para a humanização do ser. Nesse sentido, somos educadores. A tarefa da educação não é privilégio de alguns, mas dever de todo homem, pedagogo, poeta, jardineiro, pai e mãe, psicólogo, porteiro, cozinheira, faxineira, bibliotecária e tantas outras funções. Mais do que um curso, uma teoria, uma explicação, meu desejo e a convicção é de que saiamos desse encontro vocacionados, renovados e que as nossas discussões nós possamos reconhecer, primeiro, antes de ver o outro, a nós mesmos. Nossa identidade, quem somos, o que nos orienta, o que estamos querendo. Porque nós precisamos, meus queridos, de fazer desse mundo um lugar melhor de viver.
Geralmente caminhamos carregando tantas preocupações, tantos pesos, tantas dores, um futuro que está para vir, um passado que já aconteceu e deixamos de viver o presente. E eu gostaria de iniciar a primeira reflexão dizendo: quem sou eu? Quem é você? Qual o seu nome? Qual a sua filiação? O que você quer da vida? Quais as histórias que você construiu? O que de importante você carrega em suas mãos? Quais são os seus desejos? Qual é o seu papel nesse mundo? Eu paro aqui para refletir com vocês uma médica que tem publicado vários livros no Brasil, que é uma médica que trabalha num CTI. Os livros dela declaram que todos os pacientes que ela entrevistou em fase terminal falavam de 3 desejos que a vida não os permitiu fazer. Só no leito da morte é que eles conseguiram perceber. Amar mais, estar mais próximo da família e não perder tempo com mediocridades, com hipocrisias, com coisas pequenas. Não temos tempo a perder. Quem sou eu? Homem, pensamento e cultura. Quais são os valores que me orientam? Quem é esse homem que tem um nome e um peso nessa sociedade? E a cultura? São os valores, as orientações, as teias de significado que a gente dá para as nossas vidas. Me permitam, então, nesse primeiro momento, devolver para nós uma reflexão do nosso papel nesse mundo. Era uma vez um americano turista que, estando em Israel, foi visitar um sábio rabino. Lá chegando, espantou-se com aquela casa vazia, nenhuma mobília, nenhum enfeite, nenhum quadro na parede, nem mesmo cama e armário. Sem poder conter a sua perplexidade, indagou: onde estão as suas coisas, meu senhor? E o rabino respondeu: e onde estão as suas? Ora, estão na minha casa, no país de onde venho. Eu estou aqui só de passagem, respondeu o turista. E o rabino sábio disse: eu também, sentenciou o rabino, estou aqui de passagem. A minha preocupação no tempo atual é, nessa sociedade do consumo, a quantidade de coisa que nós queremos estar e ter. Nós viemos nessa vida, como diz Madre Teresa de Calcutá, de mãos vazias e voltamos dessa vida com o que nós servimos. Então vamos, nesse momento agora, desconstruir nossas preocupações e focar nas nossas reflexões para que vocês possam me permitir que saiamos melhor desse encontro da grande vida. A consciência que, como humanos, estamos aqui de passagem, torna a existência uma bela e valiosa aventura. Chegamos de mãos vazias, iremos de mãos vazias. Só levamos conosco o passaporte das nossas ações. Eu pensei muito em trazer para vocês a cena que me chocou muito nesses últimos meses, a ponto de, como mãe educadora, me emocionar muito a fotografia do Aylan, aquela criança síria que foi encontrada no Mediterrâneo morta por alguns bombeiros. Uma criança de 5 anos. E eu gostaria aqui de prestar uma homenagem a Aylan, dizendo que a cena da loucura, das perseguições, de procurar um lugar mais confortável nesse mundo, quem é humano? É uma catástrofe humanitária. Daí a minha preocupação o tempo todo de perguntar: como que eu sei que eu sou humana? Se eu parar de indignar diante dessas cenas, eu tenho que me beliscar para perceber o meu nível de humanização. Então, uma disciplina intitulada Homem e Pensamento, é preciso que eu reflita, diante de uma cena dessa, se de fato nós não estamos próximos da barbárie. Nós não podemos, meus queridos, permitir que esfriem a nossa humanidade. O mundo tem carregado, meus colegas e as pessoas que eu convivo, muita dor, muita solidão, muitos apertos, medos, frustrações, traições, doenças,
muitas pessoas se tornam invisíveis. Eu me lembro aqui que uns 3 meses atrás, eu num curso de psicologia, eu trabalhava as teorias da humanização e conseguia perceber que os alunos não conseguiam perceber, de fato, a invisibilidade de muitas pessoas. É um curso maravilhoso. O psicólogo é aquele que cuida do outro, terapeuticamente cuida do outro. E eu trabalhava com meus alunos e coloquei para eles uma proposta muito interessante. Eles foram para o bairro Morada do Parque, é o bairro que eu moro aqui em Montes Claros, e eu pedi que eles fossem, então, num primeiro momento, nas mesmas casas, aleatoriamente, que nós escolhemos, que eles se vestissem de uniformes, de garis, de pedinte, e que abordassem as pessoas nas casas pedindo um copo d'água. O relato foi muito chocante, muitos choraram na hora de fazer o relato, porque em várias casas, ao ver o uniforme que aqueles meus alunos carregavam, as mulheres, as donas de casa, ofereciam água em copos de plásticos, com nojo, com receio, até de abrir o portão. Esses mesmos alunos voltaram depois de um tempo, sob a minha orientação, vestidos de enfermeiros, psicólogos, médicos, as mesmas donas de casa. Receberam bem, mandaram sentar, fizeram suco de polpa natural e ofereceram para esses meninos. Certamente, esses meus alunos não serão quaisquer psicólogos, mas psicólogos da inteireza, de alma, que conseguem nesse tempo hoje ver o humano não a partir do uniforme, mas ver o humano a partir da sua essência, da sua interioridade. O desejo de conhecer cada um de vocês, quantas coisas lindas que vocês carregam. Nós temos hoje como presente essas discussões. Não fiquemos amarrados em nosso passado e nem presos no nosso futuro. O futuro é um estar por vir e o passado é uma experiência. Valorização do humano começa em mim. Tirar a ferrugem, aquilo que me amarrota, ter altivez. Certa feita, minhas alunas lindas do curso de Direito diziam para mim: professora, a gente consegue perceber a autoestima das pessoas quando elas entram nos lugares públicos. Elas entram altivas, de cabeça erguida. E a minha primeira reflexão: você é o maior dessa história. Somos nós, a nossa validação, a capacidade que eu tenho de amar essa Regina, que tem histórias, que tem uma infância, que tem uma adolescência, que tem uma vida adulta, que é educadora e que aqui está. Sou eu que tenho essa capacidade de movimentar em mim o que tem de melhor. Precisamos nos admirar, isso é terapêutico. Nos amar, isso é essencial. Temos uma história única, um nome e um universo a nosso favor. Não podemos perder o grande sentido da vida, que é o amor. E o que é o amor? O amor é algo difícil de ensinar, porque o amor sente. Temos que completar ainda o salto da barbárie para a plena humanidade. E só o amor nos capacita a isso. A situação violenta do mundo atual, também contra a própria Mãe Terra, nos deixa apreensivos sobre a possibilidade de um desfecho feliz nesse salto da humanização para a barbárie. Só mesmo Deus nos poderá humanizar, o sentimento movidos pelo amor. A teoria sozinha, uma disciplina, uma aula de falar de cultura, de etnocentrismo, relativismo cultural, e daí, se isso não tem um sentido, um encontro maior em mim? Nos últimos tempos, eu tenho priorizado nas minhas aulas muito mais um sentido da teoria em mim do que volumes hipócritas de teorias que às vezes nos esfriam e não nos faz mudar. Discursos vazios. É certo que o amor não é fácil de mensurar e foi banalizado. A minha preocupação de resgatar hoje essa dimensão do amor, não o amor erótico, o amor fácil, o amor de homens e mulheres de cintura para baixo, só da
do sexo. Não, eu não estou falando desse amor. É a capacidade de me envolver com o outro. É a capacidade de construir uma história com o outro. E eu só percebo numa disciplina Homem e Pensamento por essa grande razão de ser, que é amar. Eu me recorro um pouco agora a Platão, que é um grande filósofo da filosofia clássica. E Platão vai dizer: quem fala muito de comida é porque está faminto. Quem fala muito de liberdade é porque está preso. Quem fala muito de amor é porque provavelmente não o tem. Fala-se muito em amor. 80% das músicas que a gente ouve fala de amor. Isso significa que provavelmente o excesso de falar do amor nos mostra a nossa carência. Quem fala muito de comida é porque está faminto. Quem fala muito de amor está carente. Que sentimento é esse? O que aconteceu com esse sentimento? Um tempo aí atrás, não mais do que um ano, eu estava na sala de aula e uma aluna pediu para que eu buscasse uma pessoa no São Geraldo 2, que era uma mulher sentindo muita dor e que ele estava vindo para a faculdade de manhã e deixou essa mulher no ponto de ônibus sentindo muita dor. Eu fui com ele até o São Geraldo 2, encontrei essa mulher linda, uma negra, chamada Rose, encaminhei até um hospital da cidade e fui conversando com ela. E ela disse, sem saber meu nome: eu passei mal a noite toda. Né? Meu marido não estava em casa, muita dor, muita cólica. E eu então conversei com a enfermeira para atendê-la e a enfermeira disse assim: ô minha senhora, você está grávida? Ela falou assim: estou, meu primeiro filho. E a enfermeira sentenciou sem dó e piedade. Se tivesse alguma coisa no seu útero, na sua barriga, já foi eliminado, já saiu. A lágrima daquela Rose nunca saiu dos meus olhos, da minha vida. Tanto que eu levei meus alunos para trabalhar um pouco a humanização nesse hospital, para mostrar para as pessoas o valor da vida. A lágrima daquela mulher, ela tem escrito em mim até hoje uma ausência de sensibilidade. E o que nós estamos fazendo? De estudar, de fazer curso, meros e meros cursos. Não. Nosso encontro aqui, ele vai ter um sentido muito maior de resgatar em mim aquilo que é amar. Amor antigamente, meus queridos, era ser feliz. Eu era feliz com o marido que eu tinha, com os filhos que eu tinha. Eu era feliz com a família que eu tinha, com as coisas que eu tinha. O capitalismo hoje transformou esse amor em prazer. O amor hoje é medido pelo que eu tenho, pelo que eu posso e porque eu posso comprar. Consumo. Tudo se encurtou. O amor também passa por esse processo de fabricação. Ninguém mais quer sofrer. Ninguém mais fica numa relação quando não dá prazer. Não tem mais os enfrentamentos. A minha preocupação dessa juventude que está aí, uma juventude linda, maravilhosa, mas como diz a cantora lá, Elis Regina, parecida com os nossos pais, né? Mutilados pelos conflitos, pelo movimento do mundo, pelo medo. Eu perdi 2 alunos em tempo pouco. Um foi assassinado num barzinho publicamente, muito inocente, o Vinícius. E aqui eu faço uma menção a ele, grande aluno, um menino maravilhoso, 23 anos de idade. O que matou também foi meu aluno. E eu preocupo, o que é isso? Que mundo é esse que nós não temos mais essa dimensão do amar e ser feliz com o que temos, mas com o consumo e na vulnerabilidade que o mundo nos oferece? Hoje, o que mais cresce no país é a venda de medicamentos. Eu fico um pouco apavorada, eu dei aula no curso de farmácia e eu perguntava para os alunos o que mais vende: Rivotril e psicotrópicos. Qualquer jovem hoje sabe o que é Rivotril, porque não tem mais a condição de fazer um enfrentamento acordado para a vida, refletindo sobre seus conflitos. Os grandes filósofos sempre dormiam um pouco para contemplar. O imediatismo da nossa vida nos faz ser pessoas mecânicas, sem repensar até o que nós estamos perdendo
preocupados com o consumo. Remédio para entorpecer as dores. Ninguém mais quer viver o luto. Até o luto culturalmente, que nas cidades pequenas a gente acompanhava o ritual de bater no sino. Foi assim que aconteceu com meu pai, numa cidade pequena que eu amo, que chama Botumirim. Então eu vivi aquele luto, o ritual de entregar meu pai nas mãos de Deus. Isso é viver o luto, é o choro permitido. E hoje as farmácias vendem muito, porque nós queremos não fazer os enfrentamentos, tomar remédio para dormir, para não sentir dor, para ficar mais jovens e tantas outras coisas. Basta inebriar-se de uma gota de amor que você neutraliza as dores de uma multidão. Basta inebriar-se de uma gota de amor que você neutraliza uma multidão. Então, como eu disse anteriormente, nós não sabemos ensinar o que é amar. E eu não quero que nós fiquemos no discurso do que é amar. Eu poderia trazer trocentas conceitos de amar, mas eu não conseguiria fazer você sentir o que é amar. Porque é um livre-arbítrio. É a capacidade em mim de hidratar com o colírio do bem, o que é amar. É olhar para o outro me deslocando para o lugar do outro. Essa é a grande sabedoria da antropologia. Deslocar para uma província diferente da minha para que eu enxergue o outro, não a partir de mim, porque é pecaminoso, é pequeno, mas a partir do outro, com as suas virtudes e os seus valores. Do ponto de vista do amor, estamos em crise, desumanizando, esfriando, desiludidos, enfraquecidos, sonolentos, desacreditados. A minha presença aqui é muito mais a permissão de vocês de soprar sobre as nossas esperanças. Somos capazes, somos gente, somos únicos, somos mortais, precisamos viver, precisamos amar. O amor que eu lhes proponho não é o amor eros, do erotismo, o amor da infância, da criança que precisa sugar da mãe. O amor que lhes proponho é um amor ágape, um amor onde fazer o bem me transporta para uma alegria maior. Eu acho lindo, nas sextas-feiras eu falo com meus alunos assim, manda uma mensagem para uma pessoa que está longe de você. Estou com saudade e a culpa é sua. Olha que coisa linda. A saudade, a culpa, você que provocou em mim. O sorriso que eu consigo despertar na pessoa que está à distância, isso cura. As pessoas mais lindas são as pessoas da autoestima e bem elaboradas. Se fala muito em autoestima na escola, por conta do peso das competições, do peso do dinheiro, do peso das nossas obrigações. Mas o amor, ele é único. Eu fico assim muito encantada com algumas letras que falam sobre o que é amar. E o Renato Russo, eu acho que nos deixou um legado, só vale amar. Quero que hoje, de maneira especial, você faça uma declaração de amor para alguém que faça parte da sua vida. Meus queridos, as palavras benditas, elas curam, provocam sorriso, alívio. Quantas vezes você encontra com um colega na escola e você não está no dia legal, a pessoa te faz um elogio, te dá um abraço, te dá um sorriso, te chama pelo nome, te abençoa e você sente algo que é indescritível. Palavras benditas. Palavras malditas destroem, matam, provoca câncer, a ciência mostra. Amarguras, adoece. E quantas palavras malditas que foram responsáveis na nossa comunicação para destruir relacionamentos. As palavras, elas são carimbos na alma. Elas maltratam, assim como a palavra bendita tem um efeito de cura, as palavras malditas, elas torturam. Às vezes, na infância, uma professora, o pai, a mãe, o esposo, na fase adulta, nos diz palavras tão duras que isso demora para ser aliviado. Nas terapias, a gente vai conseguir perceber. A maior parte das pessoas que procuram a terapia, que é um cuidar dele, traz marcas de palavras
malditas. Que elas sejam expurgadas da nossa vida e nós possamos substituir pelo bendito, que é santo, que é bom, que cura. Declare hoje seu amor por alguém próximo de você. Garanto que todo mundo tem um celular. Ou no fim do curso, na hora que você chegar na sua casa. Se permita perceber o bem que o amor provoca. Faça isso. Olhe o sorriso que alguém vai dar por essa mensagem de amor que você vai fazer. Só vale viver se amar, porque a vida é única. Não vamos perder tempo com besteiras, com coisas que não têm sentido. Esqueça a raiva, a mágoa, né? Certo amigo meu diz que a mágoa e a raiva é nós mesmos tomar o veneno e querer que o outro morra. Então, vou eliminar sentimentos que não nos eleva como humanos, que não nos engrandece como homem e que não melhore nossos pensamentos. A insegurança? Não precisa. O que é seguro é aquilo que você tem certeza que é fazer o bem. Aquela famosa frase que a gente ouve tanto, colocar sua cabeça no travesseiro e agradecer por um dia bem vividinho, como diz Guimarães Rosa. O amor do desejo só é feliz se tem, é muito perigoso. O amor bom é aquele que provoca alegria. Sentimento pelo que você tem, o amor pelo que você quer. Amor que se preocupa com o outro é o que há de melhor. A vida só será boa se a gente amar. Assim, diminui o choro de alguém, é fazer o outro crescer. Eu gosto muito de perceber o outro, de ler o olhar do outro. E muitas vezes, uma lágrima parada na face de um colega, de alguém da sua família, da sua escola, você ganha o dia. Porque é uma teoria do espelho, ela reflete em você o que é o bem. Nós estamos em falta dessa solidariedade, dessa aproximação com o outro. Dizia um grande filósofo, Tagore, eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Eu despertei e me dei conta de que a vida é servir. Eu servi e aprendi que eu servisse alegria. E é assim que nós vamos deixando de consumir drogas. É assim que nós vamos deixando de contaminar o mundo interno e externo. E é assim que nós vamos galgando a nossa própria montanha, servir. É assim que nós vamos nos tornando humanos. É assim que nós vamos aprendendo na escola da grande vida a dar um testemunho de uma pessoa inteira e verdadeira. Porque tudo que é inteiro é belo, é saudável e é sagrado e é amor. Somos mestres de nossas vidas. Somos humanos, somos gente, somos passageiros, somos finitos, somos mortais. Precisamos assumir a nossa autoria e esculpir o destino com as nossas decisões. Certa vez, perguntaram a um grande educador, por que você ensina? Ele respondeu, porque as flores florescem. O ensinar e o educar é cultivado, é uma motivação interna, é um desejo de amar. Por isso que eu gostaria de dizer, não é papel só de professor. Por que você ensina? Porque as flores florescem. É o nosso papel nesse mundo. Para mim, ser educador não precisa ser professor, mas facilitar que o outro descubra e desperte a sua própria maestria, a sua própria autoria. No meu encontro com o outro, seja no pátio da escola, nas salas, na cantina, na portaria, na rua, no mercado, na festa, na igreja, a nossa menor distância com o outro deve ser o riso e a lágrima. É muito fácil lidar com as pessoas no momento do riso, mas é no momento da lágrima que a gente mais marca a vida daqueles que a gente ama. Educo quando o riso atinge o outro. Educo quando o riso impede lágrimas de rolar no rosto do outro.
Essa é a pedagogia que proponho. Essa é a grande saída para formar pessoas mais felizes. Esta é a nossa tarefa. Esse é o melhor jeito de educar. Esse é o jeito de ser homem. Ver o outro com o olhar do outro, na sua essência e não pela minha indiferença, meu olhar contaminado. Isso é antropologia, isso é ciência, isso é filosofia, isso é educação para a vida e não só para os diplomas. Eis um triste resumo da nossa enrascada coletiva. Quanto mais crescemos em tecnologia, esfriamos o sentimento das pessoas. Isolamentos, individualidades, é lógico que eu estou sendo exagerada, mas é uma grande proporção hoje daqueles que não têm piedade. Um dos maiores sentimentos dos gregos é um sentimento que eu gosto muito, chama compaixão, muito estudado por Epicuro na Grécia Antiga. A compaixão é sofrer com, estar ao lado do outro. Quantas pessoas nas grandes universidades que não sabem o nome do porteiro, da mulher que limpa, da menina que trabalha na faxina. E isso aí é uma forma complicada de lidar com o humano. É não reconhecer no outro uma posição a partir dele e não a partir dos nossos olhos contaminados. Um resumo triste da nossa enrascada coletiva. Uma maioria morre de fome, e aqui fome não é só fome de comida, mas fome de sentimentos, e uma minoria morre de medo dos que morrem de fome. Há um tempo atrás, quando eu saía da Fafil, que eu ia em direção à minha casa, quando eu olhava para uma pessoa na rua, me alegrava, porque era certeza de alguém que ia me acompanhar. Hoje, nós temos medo quando nós encontramos uma pessoa. Escondemos a bolsa, né? Nós mudamos de passeio, guardamos o celular, medo do humano. Isso me preocupa muito, meus queridos. Falar numa disciplina de homem e pensamento, sem fazer essas percepções, ela se torna estéril. E a minha preocupação é quem vai construir a sociedade para os nossos netos que virão. Oxalá, né, os filhos de muitos que agora me ouvem. Diante da urgência de construir esse mundo melhor, recomendo-lhes que agora exerça a sua nova função de educador. Veja seu colega ao lado. Diga uma boa palavra a ele. Eu lhe reconheço. Você é um ser humano único, dotado de um semblante único. Nunca houve alguém como você. Você é atravessado pelo mistério do amor, destinado a trazer algo precioso que só você poderá ofertar à humanidade. Pensa agora num colega seu que está na sua sala, que você está distante dele. Dá uma olhadinha aí no geral, não precisa de falar o nome, mas olha com carinho, lembra do nome dele. Deseja para ele o que tem de melhor, para que, atingido pelo amor, ele devolva como espelho para você o reflexo do bem. A vida pode ser algo muito simples, nós que complicamos demais. Porque a vida nos carrega e nos convida para viver. Parece uma redundância, né? E aqui eu lhes proponho homem e pensamento. Refletir. Primeiro, que nós somos mortais. Segundo, que nós temos um papel nesse mundo, que não é fisiológico. Comer, alimentar e evacuar. Não é esse o nosso papel. Nosso papel é muito maior. Deixar história, influenciar pessoas, amar pessoas e fazer o diferente. Sai do muro das lamentações. Esse lugar é muito complicado, porque você se torna refém de você mesmo. Precisamos de você como transformador da sua escola. Vá à direção de quem você é. Vamos juntos mudar somente o dia de hoje. Amanhã nós temos outra missão, que é amar também. Hoje o dia será aquilo que construímos. É aquilo que nós queremos. Eu havia pensado em fazer nesse momento uma terapia do abraço humano.
Eu peço ajuda às queridas tutoras e tutores que participam com a gente, que possa orientá-los a fazer isso no final desse nosso encontro. Dar um abraço numa pessoa que você gostaria de falar uma palavra bendita. Mas eu vou cobrar das tutoras, viu? Um valor aí de pontos, mas não pontos de diário, de caderneta, pontos de valor humano, graus de subida na ideia do mundo que é amar. Precisamos nos encantar, meus queridos. Temos o dia hoje, amanhã nós não sabemos. Mas nós temos o outro, temos a vida. Estamos aqui. Não é tempo de calar, é tempo de ousadia, declarações de amor. É preciso querer ousar, saber ousar, ousar ser. Se não for agora, quando? Se não for aqui, onde? Se não for você, quem? Vamos fazer dos nossos 2 encontros como a afirmação dos antigos terapeutas. Troca-se de roupa em 2 minutos. Leva-se uma existência inteira para trocar de coração. E essa é a tarefa sagrada de uma nova educação. Fazer florescer em abundância e beleza o jardim de seres humanos. O Rubem Alves vai falar de uma forma belíssima. Não precisa preocupar com o jardim do outro. Cuide do seu jardim, que as borboletas virão. Agora, proponho-lhes uma reflexão sobre como se tornar humano e, como humano, assumir a responsabilidade profissional, uma responsabilidade de cidadania. É redundante, né? A gente falar humanização hospitalar. Quer dizer, para chegar ao ponto no século XXI de falar de humanizar o humano, é porque a humanidade está em crise. Não sabemos mais quem é o outro. Para aproximarmos de algumas respostas, será preciso fazer novas perguntas, observar, descrever, narrar, analisar, interpretar, refletir, criticar o cotidiano escolar, na tentativa de nos perceber humanos, educadores, tentar criar as condições para que possamos construir, desconstruir, reconstruir nossas práticas e a nós mesmos. Além de tentarmos entender como a escola produz e reproduz cultura e como isso influencia no tornar-se humano de cada pessoa, é muito mais importante me perceber como humano nesse contexto. Então vamos lá. Iniciaremos por tentar compreender quem é o homem. Qual o seu papel social? Qual sua importância nesse mundo? Qual sua responsabilidade no processo de formação da escola? Qual a importância desse curso na sua vida? Quem somos? Vocês podem perceber que em algumas cidades pequenas, o indivíduo, quando a gente chama alguém de indivíduo, cria até constrangimento, a pessoa pode ficar chateada. Porque o indivíduo é algo singular, é a pessoa singular no mundo inteiro. No Japão, na China, em Patiza, em Botumirim, em Montes Claros, nos Estados Unidos, nós temos quem faz parte da humanidade, que é o indivíduo. É uma pessoa singular que é humano. Esse indivíduo, ele nasce num determinado lugar. Eu, com muito carinho, nasci numa cidade maravilhosa, Botumirim. Me ensinaram os primeiros valores, o respeito ao padrinho, à madrinha, filho de pais maravilhosos, a experiência das brincadeiras. Eu vou me tornando um sujeito, com minhas dores de perder meu pai muito nova. Então, o sujeito é um indivíduo com uma história social única. Por isso que nas terapias, a gente procura o terapeuta, o psicólogo, para curar as nossas dores de sujeito. Nosso segredinho com Deus, nossos traumas, nossos medos de escuro, né? E tantas outras mazelas vividas pelo sujeito que são únicos. Esse sujeito, ele é convidado a fazer movimentos, criar papéis. Agora vocês estão aqui na condição de estudantes, eu na condição de educadora. Ora, sou mãe, tia, professora, amiga. A pessoa vem de personalidade, persona grata. São papéis que nós desenvolvemos.
E esses papéis para desenvolver ainda nos dá uma outra responsabilidade, que é exercer um papel coletivo, ainda como um sujeito com as dores, com nossos recalques, nossos medos, pelas dificuldades passadas, desenvolver papéis e, principalmente, nos comprometer para formar uma sociedade mais justa e igualitária. E eu vou dizer para vocês com um certo receio. Somos todos indivíduos, todos sujeitos. Pouquíssimas pessoas têm desempenhado seus papéis na altura do que o mundo exige. E cidadãos desapareceram. O cidadão é aquele que se compromete com a coletividade de uma maneira ética, responsável, e é uma cultura patriótica ser cidadão. Homem, pensamento, cultura. Uma das culturas maiores aqui, essa cultura patriótica, nacionalista que nós estamos perdendo. Eu não gosto que fala do Brasil. Eu não gosto. O Brasil precisa de passar por alguns momentos refeitos, mas nós somos corresponsáveis, porque nós somos, num contrato da democracia, num contrato bilateral, responsáveis também pelo país que nós construímos. Então, meus queridos, o meu entendimento aqui não é só de cidadania. O nosso encontro nos permite pensar como sujeito. O que eu preciso fazer para tirar essa bagagem que pesa meus ombros? Quais são os meus papéis que eu tenho desenvolvido? Como aluna, como professora, eu tenho tido vocação, desejo, encantamento para fazer esses papéis. E, principalmente, a minha responsabilidade coletiva de fazer, a partir desse curso, a partir dos meus estudos, a partir de outras disciplinas e outras discussões, um mundo melhor de se viver. Para onde vamos? Eu tenho muita preocupação. Eu gostaria muito de deixar para vocês essa grande reflexão. As pessoas perdidas, elas não têm direção. Vamos colocar uma direção como homem, mudar os nossos pensamentos movidos por um amor. Vamos ser felizes. É a grande proposta desse encontro. Eu quero, meus queridos, concluir todo o meu esforço aqui de valorização do humano com uma oração que um dia eu ouvi do terapeuta Roberto Crema. Sobre uma criança que não tinha nascido. É uma oração forte e que até nos emociona. Eu quero trazê-la aqui para dizer que se uma criança no ventre fez uma poesia dizendo que se não fosse em algumas condições ela preferia não nascer, é porque nós estamos doentes. A humanidade está doente. E sem médico de plantão. Eu não recordo dela toda, mas vou me permitir aqui algumas partes dessa poesia que eu me lembro. E dizia a poesia assim: e a criança que não tinha nascido rezava. Dizia a criança: eu ainda não nasci, me console. Eu tenho medo que a raça humana, com seus grandes muros, me aprisione. Com as suas fortes drogas, me anestesie e aliene. Com seus instrumentos de tortura, me suplicie. Com suas belas mentiras, me engane. E com banhos de sangue, me façam perder de mim mesmo. E dizia a criança: eu ainda não nasci. Preparem água para me banhar. Preparem grama para crescer para mim. Preparem árvores para conversarem comigo, um céu para cantar para mim, pássaros e uma luz branca atrás da minha mente para iluminar o meu caminho. E eu ainda não nasci. Me deem força contra aqueles que vão querer esfriar a minha humanidade. Me deem força contra aqueles que vão querer me reduzir a uma engrenagem de uma máquina, a uma coisa de uma face só, a uma coisa. Me deem força contra aqueles que vão querer dissipar a minha inteireza e jogar fora a minha essência, a minha substância. Porque se não for assim, diz a criança, é melhor não nascer. Isso fala muito forte e eu termino esse nosso grande encontro com essa reflexão. Vamos repensar como homem na nossa humanização.
E eu só tenho a declarar para vocês, amem. O amor é a grande tecnologia do século XXI. Um beijo carinhoso e até o próximo encontro. Muito obrigada por estarem comigo nessa grande reflexão. Até o próximo encontro.